Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje tenho para vocês uma nova história que tem a ver com a criação de um egrégor. É o que eu acho que criei um egrégor de forma inconsciente e trouxe-me alguns problemas. Mas, primeiro, o que é um egrégor? O egrégor é a criação mental, emocional de um ser no astral, que depois se materializa também no físico, ou pode se manifestar nesta realidade e pode interferir nas nossas vidas. Existe a criação de um egrégor de uma só pessoa, né? Mas essa pessoa precisaria de pôr muita carga mental e emocional para poder criá-la, como também se pode criar egrégores através de um grupo, onde, claro, ao haver mais pessoas, a força mental é muito maior e emocional, e a materialização desse egrégor se dá muito mais rápido. O que quer dizer que também esse egrégor vai persistir mais tempo, ou a sua existência vai ser mais longa. Mas o que é que acontece muitas das vezes? Os egrégores, estas formas de pensamento, eles também precisam se alimentar. E como se precisam de alimentar, eles adivinhem de quem é que eles vão buscar a energia. Ou a quem vão buscar a energia. Vão buscar a energia aos seus criadores. Se não forem os seus criadores, eles vão ter de ir buscar essa energia em algum lado. E foi isso exatamente que aconteceu comigo. E eu já vos vou explicar o que é que me aconteceu. Esta história, ou esta experiência, aconteceu mais ou menos há 4 anos atrás. Mais ou menos. Tenho que vos dizer que a minha vida estava normal, né? Eu dormia normalmente, acordava 2, 3 vezes por noite, mas a partir de um determinado dia eu comecei a acordar 10, 20, 30, talvez 40. Eu não as contei, mas sei que acordava constantemente durante a noite. Eu sei que acordava, não é? Acordava, entre aspas, chegava no outro dia de manhã e eu estava exausto, eu não tinha descansado nada. Não é? Como vocês devem saber, uma pessoa que está constantemente a acordar, quando amanhece, a pessoa sente-se ainda cansada porque não teve tempo, o corpo não teve tempo de se recuperar. E eu sabia que havia alguma coisa mal. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e eu digo assim, há aqui qualquer coisa errada. E eu, como estou um bocadinho destas coisas, da espiritualidade, que tenho algum conhecimento, e eu pensei assim, olha, isto deve ser algum tipo de entidade, ou deve ser alguma alma penada, ou pode mesmo ser esses seres interdimensionais, ou pode ser outra coisa qualquer. Mas eu comecei a ver que havia alguma coisa errada. Então ok, vamos ver, aqui há alguma coisa errada, então eu vou ter de fazer alguma coisa. O que é que eu fiz? Ok, tentei fazer proteções, não é? Vários tipos de proteções mentais, né? Bolas de energia, o que seja. Também tentei os mantras de proteção e rotundamente não funcionou. Não funcionou. E eu não sabia por que razão é que não tinha funcionado. Mas pronto, foram passando os dias e constantemente eu acordava durante a noite. Um montão de vezes. E então, só que falta-me aqui explicar por como é que eu acordava. Eu não acordava porque sim, não. Eu sentia que alguém me tocava. Durante a noite, eu sentia que alguém me tocava aqui, por exemplo, aqui, ou na cabeça, em algum lado do corpo. E esse toque fazia-me acordar. E eu, opa, hoje, né? Eu digo assim, isto já
já começa a passar da raia, já começa a ser algo que eu não consigo controlar, algo que escapa ao meu conhecimento. Também, conforme foram passando os dias, eu notei que no meu lado esquerdo existia uma figura, uma sombra. Eu não conseguia ver com os meus olhos, mas eu conseguia sentir a presença de algo ali, de pé. Estava de pé ao lado da minha cama, como se fosse uma sombra. Era mais ou menos isto que eu sentia, ok? Porque eu sinto, é algo que se sente. Eu não consigo ver, mas sentia que havia ali algo e eu conseguia mais ou menos saber a forma dela. Opa, isto. É claro que eu não tinha certeza, né? Há coisas que eu também duvido. Eu não tenho assim tanta experiência dentro desta área para saber exatamente o que é que estava a passar comigo. E eu disse assim, eu tenho que arranjar uma forma, não é? Eu tenho, quê? Vou fazer cortes psicomentais, vou fazer o quê? Vou fazer uma regressão de visão remota para ver o que é que se está a passar? Ou o que é que eu vou fazer? Eu sabia instintivamente, intuitivamente, eu sabia que não tinha nada a ver com isso. E as semanas foram passando, acho que passaram mais ou menos 3 semanas e eu já estava esgotado mentalmente porque ele se estava a alimentar de mim. Né? Ele estava-se a alimentar da minha preocupação, do meu medo, pronto, dos meus pensamentos, né? Ou das minhas emoções que aquela situação me estava a provocar e eu não estava a ver até onde é que isto ia chegar, né? E ele sempre se alimentando. Possivelmente era isso que estava a acontecer. E até que um dia eu, a ver alguns vídeos na internet, encontrei um vídeo onde estava um senhor a falar sobre o pêndulo. E ele estava a dar a informação, estava a falar, e eu comecei a ficar curioso. Epá, afinal, o pêndulo consegue fazer isto e mais isto e mais isto? Consegue resolver este tipo de problemas? E eu, como queria respostas, escrevi-lhe e marquei uma consulta. Nessa consulta, ao escrever, eu tinha que também lhe mandar as perguntas que eu queria fazer. Para ele, pronto, não sei. É assim que ele trabalha. E chegou o dia, uma das perguntas, porque eu tinha 5 perguntas para fazer, acho eu. Ou algumas perguntas, já não me lembro, não me lembro ao certo. Mas uma das perguntas foi da minha preocupação, dos meus problemas que eu queria resolver era que à noite eu não conseguia dormir e que eu estava constantemente a acordar. Eu não lhe disse que estavam-me a tocar, que sentia uma presença, eu não disse nada disso, ah? Não disse nada disso. São coisas que uma pessoa tem que estar calminha e não pode dizer abertamente, porque senão, como agora eu estou aqui a falar e se calhar alguns que estão desse lado, dizer este gajo está da cabeça. E é normal isso. Isto é normal. Ter a coragem de falar o que eu estou a falar é preciso ter, como costuma dizer, tomates. Para que, por exemplo, os meus amigos que me vão ver, ou os meus conhecidos, ou mesmo vocês que estão aí desse lado, que não entendem nada destes assuntos, vão dizer: este homem está pirado da cabeça. Mas não interessa. Vamos seguir. Ele chegou o dia da consulta e ele começou. Vocês sabem que o pessoal que lê os pêndulos, que dá consultas de pêndulos, eles têm uns diagramas, ok? Umas folhas onde têm uma informação escrita e depois eles fazem as perguntas e o pêndulo oscila para onde está a resposta. E dessas folhas estava lá a dizer egregores. E foi para lá. E ele disse assim, olha, houve uma criação de egregor, tu criaste um egregor e esse egregor está no teu quarto ou está contigo e realmente ele está a interferir na tua vida. Pronto, foi-me dada a informação, né? E depois o que é que ele fez? Simplesmente começou a rodar o pêndulo e simplesmente o desfez.
Pelo menos foi assim que ele fez. É claro, eu fui. Vou dizer uma coisa. Isso foi tiro e queda. No outro dia, eu consegui dormir como um anjinho. Eu não acordei. Acordei uma vez ou duas vezes, mas tive um sono reparador maravilhoso. Tive assim 2 dias, depois comecei também outra vez, mais ou menos 3, 4 vezes por noite, acordava, mas nada de especial. Pelo menos, pelo menos não, conseguiu resolver o meu problema. E o problema mesmo era um egrégor. Eu tinha criado um egrégor. Possivelmente, quanto tempo é que demorou a criar esse egrégor? Não sei. Só que uma pessoa que está sempre a pensar, uma pessoa que está sempre a aprofundar em certos temas, ou se calhar preocupado com algum tipo de problema, eu não sei como é que criei esse egrégor. Só que o egrégor estava lá, está. E estava-se a alimentar de mim também. O pêndulo é algo bastante interessante, ok? E, e além de ter resolvido este problema, também me resolveu outros problemas. Eu só me dei conta passando um mês. Um mês e meio, 2 meses. Porque muitos problemas, tu não te das conta do que ele foi resolvido. Só das conta quando tu, passando um mês, tu notas que algo mudou em ti. E o pêndulo, eu acho que é uma ferramenta espetacular, assim como também o tapping. O tapping é uma ferramenta espetacular. Tu vais dizendo as coisas, o tapping, vais dizendo e vais tocando aqui nestes pontos e vais te libertando das tuas memórias, dos teus programas. E é maravilhoso. O tapping é é uma ferramenta que também muita gente não sabe, que deveria conhecer, assim como também o pêndulo. E muita gente não sabe. Esta ferramenta é muito boa para limpezas. Ok? Limpezas de memórias, limpezas de programas. Tem muito a ver com as constelações familiares. Uma vez que sabes qual é o teu problema, ok? Começas a fazer a limpeza. E as constelações familiares é outra ferramenta maravilhosa. Se tu fores a um terapeuta desses que fazem constelações, pá, aquilo que ele constelar vai ser uma maravilha. Pode durar 1, 2, 3, 4 sessões, mas de certezinha que tu vais te libertar. Agora, meus senhores, o que é que eu tenho mais para dizer? Eu espero que vocês tenham gostado desta experiência que eu vos contei. Como eu sempre vos digo, duvidem de tudo e de todos. E procurem vocês mesmos a vossa verdade. Porque a minha verdade, a minha realidade, não é a tua realidade. Por isso, meus amigos, eu espero que vocês fiquem bem e até ao próximo vídeo.